O comércio ilegal de veículos roubados ou furtados no Brasil, que eram regularizados com documentação requentada em países vizinhos como Argentina, Paraguai e Uruguai, era algo bem comum nos anos 90, né? Já até falamos sobre isso. Era algo tão comum que até o presidente do Paraguai na época acabou comprando uma BMW furtada no Brasil. Olá amigos do canal PL, este canal que traz literatura automotiva e nostalgia. Se inscreva no canal para ficar por dentro das novidades dos próximos vídeos que serão postados. Como eu já disse no início, nós já falamos aqui sobre todo aquele comércio que havia nos anos 80 e 90 de veículos que eram furtados no Brasil e comercializados a rodo em países vizinhos, né, como Paraguai, Uruguai, Bolívia. Inclusive, a respeito da Bolívia, nós fizemos aquela reportagem nós mostramos aquela reportagem do jornalista Domingos Meirelles, que foi até a Bolívia mostrar tudo aquilo que acontecia ali, a quantidade de veículos brasileiros que estavam rodando por lá. E veja, não havia um comércio legal de importação de veículos brasileiros para Bolívia, no caso. Como é que então esses carros estavam rodando para lá em tanta quantidade assim, né? Outra coisa que impressiona em Santa Cruz é a quantidade de carros fabricados no Brasil. Foram todos utilizados como moeda pelos traficantes brasileiros na compra de cocaína. Como foi o caso deste Vectra, roubado em São Paulo no dia 26 de junho de 94. Ele pertence à empresa Union Express Limitada, localizada no bairro de Vila Sônia. A lista é interminável. São cerca de 200 mil automóveis e caminhões, segundo dados oficiais do próprio governo boliviano. E aí, na ocasião, ele até comprou uma carreta que havia sido roubada no Brasil 7 anos antes e a trouxe de volta aqui para o país e devolveu ao proprietário verdadeiro, que é o seu Artésio de Melo, da transportadora Porto Ferreira, ali de Porto Ferreira, aqui perto, né? Na ocasião, o seu Artésio nem acreditou que era mesmo o seu caminhão. Outra coisa que nos chama a atenção nessa reportagem da Bolívia é que até a Saveiro da Polícia Rodoviária era um assaveiro roubado no Brasil. Fui levado até a delegacia da Polícia Nacional Boliviana em Puerto Suárez. Vocês não vão acreditar, mas até o carro da polícia foi roubado no Brasil. O dono, o empresário Racima Med de São Paulo, viu esta Saveiro pela última vez no dia 16 de janeiro do ano passado. O ano era 2001 e alguns números mostravam uma realidade preocupante no Paraguai. Segundo estimativas oficiais, aproximadamente 70% de toda a frota do Paraguai naquela época, que era de 600 mil carros, 70% desses 600 mil veículos eram veículos irregulares, ou seja, veículos que haviam sido furtados em países vizinhos como Brasil, Argentina e até mesmo o Uruguai. Ou até havia uma pequena parcela de veículos que eram de fato comprados aqui e entravam no Paraguai de maneira irregular, porque eram regularizados por lá, eram esquentados sem pagar nenhum imposto. Isso ocorria devido a uma lei da época que permitia que o veículo fosse, um veículo de outro país fosse regularizado se o proprietário original não se manifestasse dentro de um prazo estipulado lá. Então essa brecha que havia foi a responsável por toda essa onda de veículos indo para lá. Era algo realmente bem vago. Tanto é que o governo nessa época colocou uma nova lei de registro de automóveis, mas que também não estava tendo sucesso. Em fevereiro de 2001, o Ministério Público do Paraguai apontou que a BMW 528i, ano 98, de cor cinza, do então presidente do Paraguai, Luiz González Macri, havia sido furtada no Brasil, mais precisamente em frente a um restaurante em São Paulo, no dia 28 de dezembro de 1998. No dia 29 de março de 2001,
Essa BMW então foi encaminhada para uma vistoria que constatou que realmente aquela BMW usada pelo presidente do país era a mesma que havia sido roubada em São Paulo em 98 e pertencia à empresa Janssen Farmacêutica Limitada, do grupo Johnson & Johnson. O carro foi furtado em 28 de dezembro de 98 e foi comercializado em fevereiro de 99, normalmente, quando foi comprado por $80 mil pelo ministro da Fazenda Francisco Oviedo, para uso do presidente Macri. Após o escândalo, o governo alegou que o BMW havia sido comprado de boa fé numa loja de veículos local e que ninguém sabia da origem ilícita do carro. O vendedor que realizou a venda dessa BMW para o governo do país foi preso, acusado de evasão de divisas. A BMW, que pertencia ao grupo brasileiro lá da Johnson & Johnson, tinha seguro e já tinha sido pago, inclusive, a indenização no valor de $120 mil. A SulAmérica Seguros, que era a seguradora responsável, declarou que não estava interessada em abrir nenhum processo, só queria o carro de volta, algo que eles esperavam que fosse feito em até 20 dias. Isso foi em março de 2001. E a BMW foi entregue só em dezembro. O carro foi retirado no Palácio do Governo no Paraguai e entregue ao cônsul do Brasil na fronteira. Na sequência, ele foi transportado para São Paulo de Cegonha, onde foi entregue então à SulAmérica Seguros. Não foi divulgado o que foi feito com essa BMW depois. Nós não sabemos a placa brasileira dela, a placa verdadeira, porque as poucas fotos que tem desse veículo ele está ali com placas do Paraguai. Geralmente o que acontece nesse caso, quando a seguradora já pagou, foi mais de 2 anos depois do furto, quando a seguradora já fez o pagamento da indenização e o carro é achado, então o proprietário não tem mais direito a esse veículo porque ele já recebeu o valor do carro em dinheiro mesmo, Então a seguradora geralmente leva esse carro para leilão. É o que deve ter sido feito mesmo com essa bela BMW 528i, que na época, em 98 e ainda em 2001, era um carro top e que quase, por muito pouco, não se tornou a Fiat Elba do Paraguai. Por que eu digo isso? Porque nós tivemos um presidente da República, Fernando Collor de Mello, que caiu, foi impeachmentado em partes devido à compra do Fiat Elba. Não foi só isso, mas contribuiu bastante. No caso do presidente paraguaio, em outras circunstâncias, a Elba era um carro zero. Eu digo assim, um carro responsável pela queda, não a circunstância em si. Porque por lá, os parlamentares da oposição ao Macri tentaram levar adiante um julgamento político para destituí-lo do cargo por corrupção. O mandatário, no entanto, conseguiu evitar o julgamento porque seus opositores não conseguiram reunir o número de votos necessários para abrir o processo na Câmara dos Deputados. Esse caso foi um escândalo na época e escancarou a fragilidade nesse escambo que havia aí de carros brasileiros indo a rodo para Bolívia, Paraguai e Uruguai, Nós já falamos sobre isso, mas o fato de um presidente da República estar circulando com um carro furtado no país vizinho foi um escândalo e pegou mal para a imagem do país. Esse caso é pouco falado, pouco relembrado, mas você vê aqui no nosso canal, Canal PL, que traz literatura automotiva. Se inscreva no canal se não for inscrito e venha conosco. Vou aguardar você no próximo vídeo aqui no canal. Eu aguardo todos. Até lá. Tchau, tchau, pessoal.